Dia 16 de agosto de 2021. Felicidade de estar aqui com vocês novamente. Hoje um pouquinho mais tarde, estamos subindo este vídeo, mas continuando aqui a parte 2 do capítulo 6 deste livro maravilhoso, Realização da Unidade, de Joel Goldsmith. Então estamos na parte 2, com o subtítulo Amando o seu próximo. Amando o seu próximo, vivendo os princípios. Bom, gente, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês aqui. Independente do que houver, independente do que aconteça, o que venha a acontecer, não nos calamos. Por quê? Porque temos a certeza de que quem manda neste mundo é apenas um poder. Quem governa este mundo, quem manifesta este mundo é apenas um poder. E não nos reprimimos, irmãos. Por quê? Porque quando estamos levantando o Cristo, levanta-se uma parede. Joel explica isso em um capítulo, a separação. Levantamos uma parede. Jesus falou da mesma forma, porém em termos diferentes. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A espada, por quê? A espada fere o ego. A espada tritura o ego. E o ego não aceita as palavras de Deus. Não aceita Deus. Não aceita o amor divino, o amor incondicional. Não aceita o não julgar. Não aceita o não acreditar no hipnotismo. Portanto, quando nós estamos realizando algum estudo ou realizando alguma palestra, alguma coisa, infelizmente as pessoas são tocadas e esse sentimento que elas têm reverbera nelas, ferindo-as tragicamente, porque levanta sombras, né, meus irmãos? Isso levanta sombra de qualquer pessoa que esteja enfurnado na Matrix, acreditando piamente no sofrimento, na separação do único ser que existe, que é Deus. Então a gente precisa, claro que a gente não tem muita paciência com relação a esses irmãos, mas precisamos sim, porque eles, o povo de baixo, eles não querem nem saber do Cordeiro, não querem saber de nós. Mas precisamos sim nós termos compaixão com eles, porque eles não entendem as coisas do divino. Eles não entendem a união consciente com esta graça, com esses estudos, com esses capítulos que Joel nos traz. Porque é muito difícil, gente, a pessoa, quando começa a ler isso aqui, começa a entender isso aqui, começa a praticar isso, nós começa sim a ter uma limpeza na consciência. Porque estamos fazendo, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos levantando o Cristo em nós mesmos. Então, para levantar o Cristo que está lá, que é a nossa centelha divina, nós precisamos praticar, meditar, estudar, ler, gravar vídeos, praticar a palavra e fazer algo para ajudar os irmãos. Alguma ajuda necessária neste canal aqui, se vocês começarem a olhar, meditar, fazer o que a gente está dizendo e entrar nessa sincronicidade, ou seja, nessa sinergia de amor, sinergia de doação, sinergia de pensamento no Pai, muitas pessoas individualmente irão se iluminar. Individualmente irão entrar em contato com esta presença e imediatamente irão repassar isso para outras pessoas e mais pessoas e mais pessoas, até que tenhamos aí uma massa crítica que irá dar um salto de consciência para ajudar os irmãos que ainda persistem nessa dureza de consciência material. Tá? Então seguimos aqui o nosso estudo, amando o seu próximo, vivendo os princípios. Depois de ter praticado estes princípios em sua casa e ter começado a ver algumas mudanças, você amplia seu horizonte ao praticá-los. Quando vai ao mercado, ao seu escritório ou fábrica, ou quando está dirigindo um automóvel ou andando de ônibus. No momento em que você sai de sua casa, você se depara com inúmeras imagens da mente carnal. Embriaguez, obscenidade, vício, temperamento mesquinho, pobreza, deformidade,
você não pode passar para o outro lado da rua. Você tem de ser aquele que ministra essas pessoas tão aflitas. Para fazer isso, você não precisa deixar o que quer que esteja fazendo. Tudo o que você tem de fazer é reconhecer. Deus constitui todo ser, portanto, a natureza do homem é piedosa. Até mesmo o corpo é o templo de Deus vivo. Corpo, mente, alma e espírito, estes são o templo de Deus vivo, e isto que estou vivendo ou ouvindo é mente carnal, braço de carne ou nada. É uma crença em dois poderes. Obrigado, Pai, que sei suficiente para saber que existe apenas um poder, uma mente, uma vida, uma lei, e que o poder, a mente, a vida e a lei são espirituais. Viu, gente? Então, assim, o que nós devemos fazer com as adversidades dentro da nossa própria família, muitas vezes a discórdia, as desarmonias? É isso. É levantar esta onipresença de Deus, a onisciência e a onipresença de Deus em tudo, mesmo que nós sintamos isso humanamente. Mas esse humanamente a gente leva para o descanso e isso é dissolvido no mar do Espírito. Mas precisamos ter essa constância de estudos e prática. Porque o erro, ele aparece como realidade, ele se manifesta como realidade. Eu sou real. Olha aqui o que está acontecendo. Eu sou real, eu tenho poder. Na verdade, ele não tem poder. É uma sugestão, é uma aparência, é uma questão limitadíssima, é transitória. Ela só depende do tempo e do espaço. Pois o único poder que existe, onipotente, ele é infinito. Cafezinho nosso do dia a dia. Nesta meditação ou tratamento, você não tratou nenhuma pessoa, você não usou o nome de ninguém ou identificou sua culpa. Você não dirigiu um tratamento a ele. Tudo isso foi verdade percebida dentro de você sobre a aparência. Não importa quem é a aparência ou o que é a aparência. Não é nada além de uma aparência e você está reconhecendo como a mente carnal, o braço de carne ou nada. E você pode descansar nessa palavra, sigilo. Então, próximo subtítulo é o sigilo. Não demorará muito para que você descubra que está tendo experiências diferentes das que já teve antes. E que uma mudança está ocorrendo dentro de você. Mas aqui devo alertá-lo sobre algo tanto em sua casa como fora dela. Certifique-se de que tudo isso esteja acontecendo em segredo, no silêncio e no secreto. Nunca expresse isso para qualquer pessoa, nunca se deve dizer a ninguém. Ninguém deve saber que você está conhecendo a verdade. O dia chega, entretanto, quando alguém em sua família diz: você mudou, você sabe de algo? E então, se você achar que ele está realmente falando sério em querer saber o que provocou a mudança em você, você pode começar a transmitir o que aprendeu, mas você tem que ter muita certeza de que ele realmente quer saber e que ele não vai deixar você se desabafar e depois ridicularizá-lo, e assim provavelmente o privará de sua pérola. Esteja muito seguro de que você trata esta verdade como pérola de grande preço. Se alguém vier até você por ela, tenha certeza que está vindo até você com humildade e serenidade, que está vindo até você realmente e verdadeiramente buscando e não apenas por curiosidade. Por que Joel fala isso, gente? Por que isso é dito? Pelo seguinte, gente, o ego ele não quer saber o que o todo pensa e o que o todo é. A partir do momento em que você está mudando, que você não está fazendo mais parte da Matrix, os agentes começam a desconfiar e correr atrás de você, começam a surgir os problemas. E você com seu estado emocional como o seu estado emocional está amadurecendo, você não vai se sentir mais culpado, você não vai se sentir mais desprotegido porque você percebeu a união consciente com o Pai.
você vai deixar vir estes problemas. Estes problemas são um braço de carne, são uma lei temporal, não se perpetuam eternamente. E a nossa consciência é a consciência una que molda a realidade. Só existe uma única consciência. Portanto, gente, o que nós ouvimos, o que nós sentimos humanamente, aquela raiva, aquela indignação, isso nós levamos para o silêncio e para o secreto, dentro de nós. Né? Então, estejamos sim preparados para ter esta inteligência emocional para conseguirmos tocar os nossos estudos e as nossas práticas, porque ainda temos muito o que praticar, muito a estudar, muito a trabalhar e muito a ajudar. Até que uma pessoa esteja bem fundada nestes princípios, não é preciso muito para que ela perca a pouca consciência que ganhou e o benefício dela. Quando as pessoas zombam, desprezam ou ridicularizam seus estudos ou crença, isso começa a minar sua fé. E a menos que ela tenha observado sua atividade e testemunhe seus frutos, repetidamente ela pode ser levada a vacilar. Muitas pessoas a fizeram, como a esposa de Ló. Estas às vezes olham para trás e não conhecem os princípios completamente, e se não os viram trabalhar com tanta frequência, que nada, nem mesmo a crucificação poderia fazê-las mudar suas mentes. Então aqui tem uma sugestão do tradutor, Nathanael Almeida, para ler o capítulo 19 de Gênesis, versículo 19. Gênesis 19. Tá? Então, já aproveitando que nós estamos aqui gravando este vídeo, tá? Antes de entrar no subtítulo, vamos ver aqui o que tem na Gênesis 19. Pegamos aqui a Bíblia Sagrada. Gênesis 19. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Gênesis 19, estamos procurando aqui, gente. Vamos ver aqui, 38. Gênesis 19. Ló recebe os dois anjos em sua casa. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E, vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis ao vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que dissessem, cercaram a sua casa e os varões daquela cidade, e os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, com todo o povo, todos os bairros. Chamaram Ló e disseram: Onde estão os varões que te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. E então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas, ainda não conheceram o varão. Fora, vô-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram: Mas, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo? Agora, e faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém,
estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriam a cegueira dos varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. E então disseram àqueles varões: Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois vós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Eu vou ler até aqui, gente, porque aí vamos continuar no estudo, só para a gente dar uma passadinha nessa parte, mas eu recomendo que todos leiam isso aqui, tá? E entendam essa parte que Joel explicou para nós, para sempre mantermos em silêncio. As pessoas querem provas, gente. As pessoas querem provas. Disseram para Jesus: por que não te liberta daí? Se és um com o Pai, cadê os anjos para te salvarem? E ele falou: meu reino não é deste mundo. Então, meus irmãos, isso é um sentimento interno nosso. A frequência que estamos emanando. Então, eles não vão ver, nunca vão perceber. Há apenas com o passar dos anos e tempo que vão cair suas fichas. Ou até mesmo eles possam ter um vislumbre espiritual para chegarem e ter essa percepção do amor do Pai vivido através de cada um de nós que mergulharmos nesse contexto, nesses conteúdos, nesses estudos, nesta percepção consciente do amor infinito. O mal é impessoal. Lembre-se sempre que qualquer que seja a crença que você e eu possamos estar sofrendo, não é a sua crença ou a minha. É a crença universal que nós temporariamente captamos e aceitamos ou a qual nós temos cedido. Nunca culpe ninguém e nunca tente fazer ninguém melhor do que ele é. Você não terá sucesso e só dará dor de cabeça. É inútil dizer a uma pessoa para ser mais amorosa, mais generosa ou mais misericordiosa, porque ele não pode ser nada mais do que é. E até que ocorra uma mudança de consciência através da percepção de que quaisquer qualidades indesejáveis que ela pareça possuir nunca foram dela. Elas são da mente carnal. Não são e nunca foram poder e operam somente por causa da crença universal em dois poderes. Se você ser um homem roubado, não o chame de ladrão. Perceba instantaneamente, e esta é uma crença em dois poderes. Se você ver um homem roubando, não o chame de ladrão. Perceba instantaneamente. Esta é uma crença em dois poderes operando. Mas não pode operar porque não existe dois poderes. E se você fizer isso, você não apenas curará a si mesmo, mas estará amando o seu próximo como a si mesmo. E isso é importante. Se por qualquer razão você for tentado a roubar a alguém e vê-lo, certamente a única coisa que você mais aprecia seria que essa pessoa soubesse que você não é um ladrão, que você não estava apenas reconhecendo um impulso impessoal e que isso não é poder. Se tal verdade fosse conhecida por você quando atacado pela tentação, provavelmente você pararia bem no meio do ato. Quando vivemos nesta consciência elevada, estamos vivendo em uma atmosfera totalmente diferente, em um mundo onde não estamos conscientes das más características das pessoas, ou mesmo das errôneas. Estamos muito mais conscientes das boas qualidades que estão sendo expressas. Esta não é, de modo algum, uma atitude poliana, porque quando estamos na consciência de Deus como único poder, o mal não pode ser apresentado a nós como uma pessoa que dissolve. E trazemos a essa pessoa uma experiência mais elevada e rica do que ela conhecia antes, especialmente se ela está de alguma forma receptiva ao modo de vida espiritual. Continuando aqui, embaixo, isto foi comprovado em grande medida no trabalho que desenvolvi. Então, o trabalho que o Joel desenvolveu, nas prisões. Então, ele foi nas prisões e lia
os conteúdos da ciência cristã para os presos lá. E foi enquanto trabalhava com os detentos em uma prisão que tomei consciência do princípio de que não há mal como tal nas pessoas e nem mesmo nas que estão na prisão. Então o que ele viu lá? Ele viu que dentro da própria prisão não existia mal dentro dos presos. Então ele impersonalizou o erro dentro da própria cadeia. Então quando ele chegou lá, ele passou mal, ele não queria entrar, ele sentiu medo, e quando ele pegou e ele foi, que ele teve que fazer isso porque era um trabalho, ele começou a se dedicar a este trabalho e começou a soltar aquilo que estava personalizado na consciência dele, ou seja, medo do bandido, medo do assaltante, medo do estuprador, medo de tudo. E aí ele começou a fazer esse trabalho aqui. Então esse é o relato dele, né, da experiência que ele viveu através dos princípios. Então é muito importante isso aqui para que a gente possa ler isso aqui e entender isso aqui que ele explicou. Porque sem entender, gente, não tem como. Encontrando alguns panfletos do Caminho Infinito através de um dos professores que trabalhavam na prisão, evidentemente estes panfletos haviam circulado bastante porque encontrei um grupo de homens de bom tamanho esperando para me ouvir. Antes de entrar na cela, onde os homens estavam reunidos, o homem encarregado de tais atividades me chamou de lado e disse: "Você está em apuros e eu vou tirar você disso", viu? O que ele falou lá? Que o Joel estava em apuros, estava correndo perigo porque ele entrou dentro da cela dos bandidos lá. E aí ele falou que ia tirar o Joel de lá. Aqui, ó, "Você está em apuros e eu vou tirar você disso". Há 66 homens lá dentro esperando por você. 66 presos, gente. Mas eu li o Caminho Infinito e então posso lhe dizer que eles não querem nada que você tenha. Tenho uma ideia que você será capaz de segurá-los por cerca de 10 minutos. Então apenas 10 minutos eles iam parar para escutar, olha aqui. E então quando você se encontrar escorregando, basta olhar para mim e me piscar o olho e eu chamarei um recesso para fumar. E então farei com que outra pessoa a assuma. Então ali o que ele disse, né? Ó, depois vem embaixo aqui, ó. "Tudo bem", respondi, "estarei alerta". 1 hora se passou e não havia um som naquela sala. Pô, ele ia durar apenas 10 minutos. E aí ele entrou lá e começou a ler. 1 hora se passou e não havia som naquela sala. E essa altura, o homem encarregado estava começando a se perguntar o que se tratava e chamou um recesso para fumar, ou seja, um intervalo, né? Mas os homens disseram: não vamos fumar. E você poderia continuar com sua palestra. Perguntaram para o Joel se o Joel, né, poderia continuar com a palestra, porque eles estavam gostando do que o Joel estava falando. Olha só, 2 horas se passaram e então ele anunciou que o tempo tinha acabado. E ele me disse depois que estava surpreso de que estes prisioneiros tivessem demonstrado um interesse tão profundo e pudessem estar tão atentos a uma palestra desta natureza. Na verdade, o segredo foi que eu tinha aprendido em minha primeira experiência no trabalho na prisão, e isso foi que não existem homens pecadores. Não existe tal coisa como o mal na mente do homem. O mal é absolutamente impessoal. O homem, ele mesmo, é uma encarnação de Deus. E Deus é a própria fibra e o tecido do ser humano. E tudo mais está sobreposto a essa expressão perfeita. Não é mais uma parte da identidade espiritual do homem do que a sujeira. É uma parte da água de um balde. E mesmo depois que a sujeira entra na água, ela sempre pode ser removida, pois nunca se torna água. O mal nunca se torna homem, nem se torna uma parte do homem. O que quer que pareça existir pode ser removido por qualquer pessoa que perceba a natureza impessoal da aparência.
Esse tem sido o segredo do caminho infinito, no trabalho com toda forma de pecado, falso apetite, doença e todas as outras desarmonias que ocorrem na experiência humana. Não há um de nós que tenha uma falha, e todos nós a temos. Quem não ficaria grato se os membros de nossa família que conhecem nossas falhas, ao invés de nos culpar ou tentar nos reformar, soubessem silenciosamente, secreta e sagradamente esta verdade? Esta é uma crença impessoal em dois poderes, apenas uma reivindicação pessoal de um poder, a parte de Deus. Não há mente a não ser aquela mente que é instrumento de Deus. Portanto, a mente carnal não é inimizade contra Deus, ela é um nada. A mente carnal é uma crença em dois poderes, uma crença universal. Não é minha crença, ela não tem pessoa em quem, sobre quem ou através de quem operar. Pratique, 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 até você poder olhar o santo ou pecador e saber que o santo nunca poderia ser um santo, e assim como o pecador não poderia ser um pecador. Não cometa o erro de dizer que não existe o mal, não cometa o erro de dizer que não existe o mal, mas que tudo é bom. O bem e o mal são apenas duas pontas da mesma vara. Por que chamamos de bom? Não chame ninguém de bom. Não esqueça que não existem santos, só Deus é bom. Então vamos terminar aqui a leitura desse último parágrafo aqui, tá? Lucas 18:18. Quando uma pessoa está demonstrando qualquer medida de bondade, esteja perto de que é somente Deus expressando através dela e a parte dela pela qual uma pessoa merece crédito e que ela está disposta a ser uma transparência e, portanto, desempenha seu papel neste trabalho. Nenhum indivíduo pode ser bom, só Deus é bom. Mas essa bondade deve encontrar expressão como ser individual. Uma vez que você perceba isso, você achará muito fácil nunca julgar, criticar ou condenar um indivíduo, porque você saberá que qualquer mal que esteja presente não é nada, mas nem menos do que uma crença universal no bem e no mal. E esse indivíduo se esse indivíduo não souber o suficiente para aniquilar esta crença, você pode ajudar a fazê-lo por ele, mas especialmente se ele estiver buscando ajuda. Então, vou marcar aqui. Então, gente, assim, ó, tudo que foi lido aqui neste vídeo de hoje, então, assim, pra gente ter a certeza de que não adianta, tá? Não adianta. Somente se a pessoa quiser ajuda ou a condição que se pode explicar algo, tá? Então, no caso dessas questões aqui, do que fica de aprendizado disso aqui, que é o seguinte: Joel, ele foi na prisão, ele chegou lá no meio dos bandidos e começou a falar sobre essas questões de Deus. Os bandidos, em vez de avançarem nele, matarem ele, porque lá tinha de tudo, estuprador, tinha assaltante, tinha matadores profissionais, tinha tudo. E eles ficaram com ele 1 hora, começaram a ouvir aquela palestra e algo dentro deles aceitou aquilo. E eles ouviram aquilo. E o carcereiro ficou surpreso porque Joel duraria apenas 10 minutos. E se eles começassem a ficar raivosos, chamariam o carcereiro para o carcereiro tirar o Joel dali ou interromper para que levassem eles para fumar no pátio. Então, o que aconteceu lá nesse momento, né? O que aconteceu? Aconteceu uma aceitação geral. Aconteceu ali a própria onipresença. Então, pessoal, é isso. A partir do momento que a gente vai estudando isso aqui, que a gente vai entrando para dentro deles, a gente começa a compreender as coisas. Começa a compreender o que se passa no mundo, né? Então, mesmo que você seja julgado, mesmo que você seja apedrejado, como Jesus foi, você levará firme dentro de si a palavra. E é isso. Continuo deixando o link do grupo aqui abaixo, tá? Nós estamos vendo um lugar
para começar, tá? É um estúdio, tá? De gravação, para a gente começar a gravar esses nossos vídeos aqui, começar a fazer este trabalho. Este trabalho é um trabalho que é dedicação. E tem o nosso grupo de estudo aqui, vou deixar o link abaixo aqui. Tá ok, gente? Um bom dia a todos, uma ótima semana. Paz de Cristo, obrigado.